Vamos voltar aqui a falar sobre os assuntos relacionados à política, Sakamoto. A gente estava falando sobre salário mínimo e quem também quer aumento são os militares. Pois é, o que mostra essa reportagem da Folha de São Paulo, do César Feitosa, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, se comprometeu com os comandantes das forças a fazer um esforço junto com o presidente Lula e a equipe econômica para dar um aumento de cerca de 9% para o salário dos militares. Os chefes militares apresentaram demanda a Múcio em conversas em julho e agosto. A avaliação na cúpula dos militares, especialmente no Exército, é que há uma insatisfação dos praças, suboficiais, com os salários. A contrariedade tem aumentado desde 2019, quando o que era para ser uma reforma na Previdência dos militares se transformou numa reestruturação de carreira. Os benefícios na prática criaram uma série de distorções nos ganhos dos militares. Como a Folha mostrou, generais engordam seus salários com ajudas de custo de até R$ 150 mil pagas nas movimentações militares, que geralmente ocorrem a cada 2 anos. O valor para cerca de R$ 300 mil quando eles vão para a reserva. O texto completo você encontra no nosso site, mas é um pleito aí, mais um dos militares, ô Sakamoto. Ô, Diego, alô, tá me ouvindo? Opa, tá me ouvindo? Ouvindo bem, ouvindo bem. Você trocou aí de equipamento, né? Mas dá para ouvir bem. Vamos lá. Eu tive que trocar de equipamento aqui, mas acho que dá para a gente conversar. Então, é uma situação. Eu conversei com o pessoal do governo federal, né, com fontes do governo federal, que me explicaram, falaram, olha, esse pleito dos militares, né, que está super bem colocado na matéria da Folha, esse pleito dos militares ele tem acontecido desde o começo do ano, que a ideia é equiparar, né, olha, já que os servidores federais civis terão um aumento de 9%, nós também queremos, como militares, ter um aumento de 9%. A questão é que é o seguinte: os servidores federais civis não tiveram nenhum aumento ao longo dos 4 anos de governo Jair Bolsonaro. Não teve nenhum aumento novo aprovado durante esses 4 anos. E os militares tiveram a reestruturação da carreira, que significou o acréscimo de penduricalhos aqui e ali, reajustes, e uma reforma da Previdência que foi muito melhor para os militares, não retirou proteções, ao contrário do que aconteceu com os civis, não só dos servidores nacionais, mas também de todos os brasileiros, né? Soubemos o que foi a tungada, a cacetada da reforma da Previdência. Então, o que acontece? Agora, os militares estão vindo e pedindo. É claro que, nessa reforma de reestruturação, a vida dos praças, ou seja, soldados, cabos, sargentos e subtenentes, ficou muito pior do que a vida dos generais, dos almirantes, né, dos brigadeiros. E aí a gente vê, né, até pela reforma, pelo texto da reforma, na época já, na reestruturação, as associações desses militares, os chamados praças, né, do pessoal de baixa patente, reclamou, falou, olha, para a gente vai ser ruim, tem que fazer curso aqui, tem que fazer curso ali, ótimo, a gente faz para ter esses bônus, esses aumentos. Só que os praças têm muito menos acesso a esses cursos do que os oficiais, do que o pessoal topo de carreira, major, coronel, general, né? Então, lá o pessoal topo de carreira vai aumentar muito o salário, e a gente não. Então, o dinheiro que está indo, e o governo Bolsonaro destinou muito dinheiro para as Forças Armadas, né? O dinheiro, na verdade, foi bastante para pagar a gente oficial, né? Os oficiais, né? O pessoal de patente mais alta. Então, olha que interessante, Diego. Agora, esses oficiais, ou seja, generais, brigadeiros, almirantes, estão utilizando uma demanda dos praças, que é de lá de trás, de 2019, que naquela época não foi escutada. Olha, eles precisam ter aumento, estão reclamando que a vida está difícil, etc. e tal. Eles estão usando essa justificativa de que a vida está difícil para os praças, né? Exatamente para colocar em discussão a necessidade de trazer mais dinheiro para as Forças Armadas, dinheiro esse que vai beneficiar bastante também quem? Vai beneficiar os almirantes, os brigadeiros, os generais, que já recebem um valor mais alto, mas eles não colocam em debate esse privilégio. Então tá, então vamos discutir, ao invés de fazer uma coisa simplesmente repassar os 9%, vamos rediscutir aquela coisa lá da reestruturação, vamos baixar o dinheirão que vai tão mais facilmente para os oficiais, para a cúpula das Forças Armadas, e vamos aumentar e vamos distribuir um pouco para facilitar a vida dos praças, do pessoal que está lá na base, que corresponde a 80% das Forças Armadas. Isso eles não discutem, isso eles não falam, e isso eles não querem. Óbvio que eles não querem. Então, Diego, no momento em que as Forças Armadas foram colocados em xeque, em que você teve membros da cúpula, membros de alta patente apoiando o golpe, ajudando no golpe, ou pior, ajudando o Bolsonaro a surrupiar joias e a vender para ricaços
joias do Brasil e ia vender para ricaços no exterior, né? No momento que isso acontece, as Forças Armadas deveriam estar fazendo um meia-culpa e repensando a sua estrutura, e não pressionando o governo civil a ter um aumento, ter mais privilégios que eles já tiveram nos últimos 4 anos. E as Forças Armadas, os oficiais deviam estar neste momento falando: ok, eu abro mão dos meus privilégios em detrimento aos praças que estão por aí. Mas aí a gente sabe que isso não acontece. Na prática, Diego, tudo isso é uma grande escola, é uma grande. Os soldados estão entendendo, estão vendo o que é desigualdade social exatamente diante desses privilégios dos generais.